Se você viu ontem o vídeo Diário do Leitor 1, como tá ali na imagem, né, da thumbnail, você percebeu que foi um vídeo em que eu falei de uma leitura bem legal de um conto do Stephen King que eu tive ontem enquanto aguardava a minha consulta com o oftalmologista. E eu fiquei tão legal, né? Eu me senti tão bem lendo aquela história que eu resolvi então fazer o vídeo e compartilhar com vocês o momento literário que eu tive. E eu me sinto bem, na verdade, não porque a história em si me trouxe alguma coisa. Aquele conto foi tão simples, né? Não tinha nada demais, mas é o prazer da leitura que voltou que eu celebro, que me traz uma satisfação. Porque a vida ela é cheia de altos e baixos, e por muitas vezes eu acabo me afastando um pouco desse hábito. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz com essa inscrição, né, Diário do Leitor, porque eu pretendo fazer uma playlist com esse nome, assim fica fácil para as pessoas, em um tempo depois, quando elas caírem aqui no canal de paraquedas, elas vão ver que existe a playlist com esse nome e podem assistir então os demais vídeos que virão e serão colocados nessa playlist. Então, o Diário do Leitor está só começando. Daqui para frente, essas minhas experiências que eu vou querer compartilhar aqui, eu li tal conto, eu li tal livro, e tem o livro tal, não sei das quantas, que tá dando o que falar. Então, essas postagens, esses vídeos sobre a literatura, eu vou postar nessas playlists, né? Especialmente quando eu quero compartilhar e falar sobre alguma coisa que eu li. É ali que elas ficarão, o diário do leitor. Os vídeos anteriores em que falei sobre os livros e e-books, né? Porque e-books nada mais são do que livros, só que não são físicos, são digitais. Por isso chamam e-books, né? Electronic books, ou seja, livros eletrônicos, livros digitais. Os vídeos anteriores sobre esse tema permanecerão onde estão. Eu não pretendo colocá-los no diário do leitor, não. Eu creio que é para frente que se anda. Não quero colocar coisas que já passaram numa playlist que é nova, numa playlist que visa futuros vídeos. Né? Ficaria bagunçado, ficaria um pouco contraditório eu colocar lá Diário do Leitor 1, né? Com uma data recente, como foi o de ontem, mas aí os futuros vídeos ter vídeos lá de 2 meses, 3 meses, um ano, né? Como foi o início do canal lá, 2 anos. Então eu acho que não ficaria nada bom adicionar esses vídeos antigos a essa playlist. A playlist é daqui para frente, não conta o que ficou lá atrás. Da mesma forma, planejo fazer uma playlist sobre o mundo gay para focar nos vídeos onde os assuntos envolvem, obviamente, o mundo gay. Né? Isso, a sexualidade, relacionamentos, comportamentos, essas coisas todas, né? Que estão tão relacionadas à nossa vida. Então, pretendo criar essa playlist também para que seja uma organização aqui no canal. E aí a pessoa que vem por causa desse assunto, desse vídeo, ela vai achar facilmente mais vídeos assim que ela gosta através dessa playlist. E focando nessa playlist dos livros do Diário do Leitor, eu disse, né, que eu resgatei, eu tive um prazer de estar ali naquele momento lendo aquele conto do Stephen King, e a história não tem nada demais, só que me foi muito prazeroso, porque eu resgatei essa vontade, essa satisfação de emergir na leitura. E é uma coisa muito curiosa, porque quando eu comecei a ler, eu estava ali, a leitura de celular, eu estava esperando, né, a minha consulta lá no lugar, eu só pensei, eu vou ler isso corrido e tal, né? Não tem aquela coisa que todo mundo fala da fantasia, aquela imersão que você se projeta e vem um novo mundo, aquela imaginação maravilhosa e muitas imagens e tal, e você naquela realidade paralela acompanhando tudo. Eu não tive nada disso, eu simplesmente peguei, abri o aplicativo do EPUB ali e comecei a ler o que estava ali. E isso é meio mágico, né? Acho que é aí que a coisa toda funciona. É você não achar
que essa propaganda toda marqueteira que tem como incentivo à leitura, da fantasia, do mundo novo, da realidade paralela, e você fica vendo tudo aquilo, é não achar que aquilo vai acontecer. Aquilo é uma maneira de ilustrar, né, como você pode se interessar por aquilo que você está lendo, né? Por exemplo, nesse livro aqui, sabe? É uma maneira de mostrar que, de repente, aqui tem coisas que vai fazer você querer ficar sabendo o que, que pode acontecer no desenrolar do que você está lendo. Então, toda essa ilustração de mundo novo, e dragões, e fadas, e aventuras, e suspense, e crimes, toda essa ilusão de que você está imerso em outros mundos, é só uma metáfora para fazer o leitor entender que ele vai ler alguma coisa e vai ficar querendo saber, né? Como é que aquilo vai se desenrolar, como é que aquilo vai terminar, como é que aquilo vai resolver. Você acaba ficando envolvido ali na situação descrita, tá? Mas não, aquela mágica de você visualizar as coisas, isso não, pelo menos comigo, comigo, né? Eu falo por mim, isso não acontece. E eu acho isso muito mágico. Eu acho que para mim, falando por mim, é aí que a mágica aconteceu, porque eu simplesmente peguei e falei, deixa eu ler, né? Deixa eu correr aqui e ler. E li, sabe? Li naturalmente, li sem maiores pretensões. Achei até que eu não entenderia nada, porque, tipo, né, não estava esperando mergulhar na história. Eu estava apenas querendo saber ali, a grosso modo, do que se tratava aquele conto, né? E de repente, cara, não é que funcionou, sabe? Não é que a gente se envolve, não é que a gente acaba entendendo tudinho o que tá ali, né? E aí a gente quer ver, né? O que é que vai acontecer e tal. É assim, comigo é desse jeito. Comigo esse negócio que tanto mostram aí de mundo paralelo, outros mundos, não funciona não, tá? Comigo é só assim, eu quero ver o que é que tá escrito aqui. Vai me interessar? Tá bom. Se não vai, não interessa. Essa visualização toda, essa viagem para outros mundos, para mim não rola não, tá? Essa é a mágica que acontece comigo. Eu pego, vou lendo e vou me interessando e me interessa um pouco mais, um pouco mais. E quando vejo, eu estou envolvido ali naquilo que está escrito. Então essa é a satisfação que eu tive. E isso que eu achei muito mágico. Isso de tempos em tempos se perde um pouco comigo. Eu vou confessar que a minha vida tem coisas muito indesejáveis, né? E às vezes a gente pira o cabeção, assim, a gente tem que dar uma de louco e fazer de conta que não vê, que aquilo a gente não pode dar uma força para aquilo, né? Maior do que ela tem realmente. Porque se trata de viver com as escolhas que eu fiz, né? Não é nada além disso. Não dá para ficar romantizando, para ninguém achar lindo, e não dá também para ficar fazendo disso algo místico, religioso, algo que, ai, olha, tem uma explicação religiosa, é o seu karma, o seu dharma, e tem Jesus, e tem não sei quem, o espiritismo. Isso não resolve a realidade que aí tá? Isso não resolve a realidade que aí está. Isso não resolve. As coisas não se resolvem desse jeito. A vida a gente vai vivendo. Por que que algumas coisas vão acontecendo? Sim, tem influência no que a gente é, no que a gente faz e nas escolhas que a gente tem. Principalmente nas escolhas que a gente tem. E aí não tem como fugir disso. Porque você fez uma escolha, você preferiu aquilo, então agora você vai viver. Você vai viver, coleguinha. Você vai viver de acordo com as suas escolhas aí, entendeu? E daí, né? Então, é isso. É você encarar o que você escolheu e ver ali o fruto que nasceu, né? Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso. A intenção é só compartilhar com vocês porque que às vezes a gente perde o gosto de algumas coisas. E no caso da minha vida, que sempre foi em torno de desenhar, escrever e ler, né? Todo escritor e toda pessoa que desenha quadrinhos é um leitor. Mas nem todo leitor é um escritor, né? Nem todo leitor é um escritor, mas todo escritor, sim, precisa ser um leitor. Então é assim. Às vezes eu perco essa vontade, né? E na minha vida não tem muitas coisas que compensam. Porque tem pessoas que têm uma vida, né? Que, tá bom, eu não gosto de ler, mas eu faço outras coisas. Não, na minha vida é só não, 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 não. Portas fechadas, escolhas erradas, envolvimento ali em coisas horríveis, terríveis da família. Então,
você é colocado nesse olho de furacão. Então, a gente tem que lidar com tudo isso, né? Talvez um dia eu exponha certas coisas. Eu não posso fazer isso agora, porque isso envolve outras pessoas. Pessoas que estão aí, que estão, né, com suas especificidades muito pessoais, e eu não acho legal ficar expondo, ainda que eu, de repente, tenho o direito, porque eu estou pagando um preço muito alto por isso. Então, acho que eu teria todo o direito do mundo de vir aqui, desabafar e contar um monte de coisas, mas ao mesmo tempo envolve os outros que já não podem, né, já têm suas vulnerabilidades, suas fragilidades, então deixa quieto, né? Talvez um dia eu exponha certas coisas. Para mim faria muito bem, mas não se trata só de mim, envolvem outros. Então vamos deixar para um outro momento. E aí então ter de volta esse gosto de ler é muito satisfatório. Isso começou, na verdade, não foi nem ontem, né? Ontem foi assim, uma constatação, na verdade. Mas começou quando eu comprei algumas revistinhas, que eu já fazia um tempo que eu não comprava nada de novo de quadrinhos, porque eu tenho muitos quadrinhos aqui, né, muito bem guardados, mas eu quis ver como que estavam as publicações hoje em dia, as mais simples mesmo, né, que é essas mais rotineiras. Então eu comprei algumas revistinhas e eu comecei a ler algumas delas, e eu li essas aqui, né? Eu li essa daqui, essa daqui, essa daqui. Essa daqui eu não gostei nem um pouco, achei muito bobinha, né? Para as crianças funcionam, para as criancinhas, tá? As outras não, as outras já têm umas histórias melhores, e essa do Mickey, ela me divertiu muito. Não sei se foi porque foi a primeira que eu li, então eu gostei, né? Rolou ali uma química com as histórias que tem aqui. Eu também não dava nada por ela, porque eu achei a capa bem feiona, uns desenhos bem, né? Então eu pensei, né? O que será que tem aqui? Mas não, eu me surpreendi positivamente, tá? Eu me surpreendi de uma forma bastante positiva, me agradou bastante. Então eu acho que tudo isso influencia bastante nesse prazer que a gente tem pela leitura. E aí dali eu passei a esse livro aqui, tá? A esse livro aqui, que eu tô no comecinho, mas eu confesso que eu parei. Confesso que eu parei. Preciso voltar a engrenar. Por quê? Por causa daquilo que eu falei, né? Das dificuldades da vida, perdi o gosto. Então a gente entra nessa fase. E aí a história não estava me ajudando muito, sabe? E a culpa não é da história, não, porque tem umas coisas bem interessantes aqui. Eu parei nessa parte aqui, ó, que a mulher, né, ela tá sequestrada. E o cara tá ali, e o cara analisa todo o comportamento dela. Ela fica jogando ali com ele, né? Tem um diálogo aqui de. Eu não sei se sedução é a palavra certa, porque ela sabe que ele tá afim dela e tudo, e ela joga um pouco com esse sentimento que ele tem por ela, mas é de uma maneira que, tipo, ela quer fazer ele de bobo, né? Foi o que eu senti aqui. E ele não tá caindo, sabe? Ele é uma pessoa que eu tô percebendo, essa é a página 62. Eu tô percebendo que ele é muito perspicaz, né? Então ele analisa todo o comportamento, não só as palavras, não só esse jogo que ela faz em cima do sentimento dele, que ele tem por ela. Ele gosta dela, mas ele mantém ela presa ali. Ela joga com isso, mas tem o corpo dela fala, sabe aquela coisa que a pessoa consegue observar? A pessoa fala uma coisa, mas o corpo fala outra, né? E ele percebe isso. Então é muito doido as observações que ele faz aqui. Até queria ler um trechinho, mas vai ficar muito longo, né? Como sempre eu falei demais aqui no vídeo, falei até o que não devia. Então não vai ser possível ler os trechos que eu selecionei aqui nessa página, que foi a página que eu parei. Mas eu quero ler um último parágrafo que eu li, que foi aonde eu parei, que eu achei muito interessante. Você vai saber por quê. Eu vou ler aqui o último parágrafo para você, olha só. E ele falando sobre ela, tá? Ele falando o que ele observa nela. Então vamos lá, ó. Com frequência, ela falava sobre como odiava as distinções de classe, mas nunca me convenceu. É o jeito que as pessoas falam que as entregam, não o que elas dizem. Bastava ver o peito delicado dela para entender como ela havia sido criada. Ela não era afetada como muitos, mas dava
para anotar do mesmo jeito. Você via quando ela ficava sarcástica e impaciente comigo, porque eu não conseguia me explicar direito ou fazia coisas erradas. Isso quer dizer que ele notava, né, o jeito como ela ficava impaciente quando ele fazia alguma coisa errada. Então é isso, você via quando ela ficava sarcástica e impaciente comigo, porque eu não conseguia me explicar direito ou fazia coisas erradas. Pare de pensar em classes, diria ela, como um rico dizendo a um pobre: para de pensar no dinheiro. Eu não usei isso contra Miranda. Ela provavelmente disse e fez algumas das coisas absurdas que fez para me mostrar que não era realmente sofisticada, mas ela era. Quando estava nervosa, podia subir em seu salto alto e vir para cima de mim, com força total. Sempre houve distinção de classe entre nós. Pois é muito louco isso, né? Porque aqui ela estava dando uma de que não, eu sou uma pessoa muito simples, eu não sou sofisticada, eu não sou uma burguesa, eu não sou essa pessoa que você acha que eu sou, eu não tenho essa vida que você está achando que eu tô tendo, não, cara, eu sou uma pessoa muito simples e tal, não sei o quê. E aí, ele descreve aqui, né, tudo que ele percebeu sobre, tudo que ele percebeu sobre ela, é aquela coisa que eu acabei de falar aqui, que é interessante, né? A gente fala umas coisas, mas a percepção que o outro faz da gente pelo nosso comportamento, pelo nosso corpo, é uma outra percepção. Não é a percepção que a gente ouve pelas palavras da pessoa. A gente ouve a pessoa falar uma coisa, mas a gente começa a analisar ela, o corpo dela, como ela se trata, como ela se cuida, a postura que ela tem, o modo como ela reage a alguma coisa, o modo como ela gesticula. A gente percebe certas coisas. Então, assim, eu acho meio mágico que isso aqui me fez voltar a ler, né? Eu parei, comecei isso, parei, esse é o que me fez voltar. E aquele conto que eu li ontem, agora vai me dar um outro gás para eu continuar esse daqui, sabe? Ah, mas você não vai ler os outros contos lá do Kim, porque o livro está na metade lá, né? Eu não sei, eu acho que eu não posso me prender a isso, tá? Eu li um conto inteiro ontem. Eu não tenho obrigação de ficar lendo o livro inteiro. É um conto. Outro dia eu leio outro conto e tudo bem, sabe? Eu quero retomar essa leitura aqui. Então, quem sabe, de repente eu consigo avançar, né? Esses bloqueios acontecem com você também, né? Você também, de repente, lê, começa a ler, larga, né? Não tem mais aquele gosto para ler. Você acha até que é o livro, mas de repente você descobre que não, você não quer ler mais nada. E aí, né? Como é que você faz para retomar esse seu gosto de ler? Como é que você faz para retomar? Para voltar a ter vontade de ler alguma coisa? Como que é isso com você? Né? Como que você lida com isso? Se isso acontece com você. Eu gostaria de saber, sabe? Coloca aí para mim. Se você gostou do vídeo, dá o seu curtir aí, tá bom? Ajuda muito o canal você curtindo, deixando o seu comentário, o que você pensa aí para mim sobre esse assunto. Compartilha aí como é que é com você, me escreve aí alguma coisa do seu pensamento, tá bom? E aí, se você puder compartilhar em algum lugar para que outra pessoa também veja, né? Você compartilhando o vídeo, você também ajuda o canal a crescer. E aí eu venho aqui e faço mais vídeos, né? Compartilho mais leituras aqui, mais reflexões também sobre outros assuntos. Então, tudo é muito bom. Tudo é muito bom, mas eu preciso do seu apoio, preciso do seu incentivo. Para isso, não paga nada você curtir, comentar, compartilhar, é de graça. E se você pode ajudar com algum dinheiro, tem o Valeu Demais, que está ali perto do curtir. Você acha ali o Valeu Demais, você me manda uma quantia, parte fica com o canal, parte fica comigo. Você também pode, pelo meu Pix, também você me incentiva e o meu Pix vai todo só para mim, então também já é uma ajuda. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Estamos com essa playlist nova, Diário do Leitor. Não tem uma periodicidade estipulada, então eu posso trazer vídeos toda sexta-feira falando de livros, minha experiência literária com alguma coisa que eu li, ou alguma coisa que eu quero ler. Inicialmente, sexta-feira parece um dia bom, né? Porque sexta-feira o povo faz aqueles vídeos, o que você está lendo e tal. Então, eu acho que sexta-feira é um vídeo bem legal para trazer aqui esse assunto, né? Para trazer um vídeo novo dessa playlist do Diário do Leitor.
Mas não tem, assim, nada estipulado, sabe? Deixa rolar naturalmente, deixa a coisa fluir. Talvez uma vez na semana, talvez uma vez cada 15 dias. E se eu quiser postar todo dia também eu posto. Deixa fluir, sabe? Deixa fluir. O importante é que a playlist vai estar lá. Aos pouquinhos virão os vídeos, tá? Esse é um canal sobre vários assuntos. Livros, mundo gay, reflexões aí em geral sobre um monte de coisas. Então, aos pouquinhos, essa playlist do leitor, ela vai tendo seus vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. É isso.